véus, né? Bom dia, meus queridos. Bom dia, Evaldo, meu amor. Bom dia, meu irmãozinho Evaldo Ribeiro. Bom dia, Luiz Cairo, Bom querido. Dia, Cris, querida. Fala, Diga, Evaldo. Ah, Nós que amamos você. Amamos você. Gente, a gente ama vocês também. Para quem não conhece o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, ali, todo mundo que frequenta ali, aqueles centenas de alunos que entram e saem, os funcionários, que na verdade não são funcionários, são nossos irmãos. Irmãos, colaboradores, amigos. Então assim, a gente quer tornar o mundo um pouco melhor, e para tornar o mundo um pouco melhor, não tem que ter só teorias. Tem que ter assim, aonde as pessoas estiverem perto de você, dentro de casa ou dentro do trabalho, virar família. Se coloca no lugar daquela pessoa, nas dificuldades de pensamento, de entender as coisas, os sofrimentos que às vezes bloqueiam a cabeça de um funcionário, e a gente tem que perceber no olhar dele que ele não está bem naquele dia, e abraçar feito irmão, que aí ele, sabe, até a produtividade melhora quando ele sabe que ele está na casa dele. Ele está na família dele. Sim, tá? Ele não se sente oprimido pelo patrão, não se sente porque lá não tem isso, né? É verdade. Eu não sei se isso é coisa do aquário aqui, mas não... eu não consigo. Cada um tem sua função, e se der alguma coisa errada, a gente faz uma reunião, dá na cara de todo mundo brincando. Come uma pizza. Come uma pizza, né? Bom, gente, vamos lá. Como você sabe, você que já está sempre ligando aqui na quarta-feira ou no YouTube, né, pegando todos os programas atrasados, a linguagem do corpo mostra desde do lado de fora do corpo, mostrando o seu caráter, suas tendências que podem ser mudadas, claro, né? E também, principalmente, as doenças e acidentes que uma pessoa, pelas leis do universo e pelo não verbal do inconsciente, acaba desenvolvendo, sim, uma doença, um problema estético ou até um acidente. Então, eu costumo falar para casais, né? Até pessoas que não têm ninguém, quando eles não conseguem ser completos num relacionamento, porque existe uma cobrança secreta e interna, sim. Porque às vezes você olha um casal, eles estão aparentemente bem, porque eles são inteligentes, porque eles são controlados, ou eles desabafam separadamente sem ninguém saber. De alguma maneira eles estão levando, e existe o amor que está lá segurando os dois. Mas a gente sabe quando está em desarmonia, ou quando alguém não perdoou verdadeiramente alguém, sabendo se tem doenças genitais. Sim. Uma mulher, por exemplo, quando ela tem corrimento, quando ela tem aqueles coisas de candidíase, todos aqueles probleminhas na vagina, ou até nódulos no útero, mioma, ovários, trompas, na região reprodutora ou sexual. Então, a gente sabe, pela psicanálise e pela linguagem do corpo milenar, que esta mulher já teve um pai, de alguma maneira, em desarmonia com a mãe. E ela trouxe esse modelo para o relacionamento amoroso dela. Então, como ela tem mágoa do marido, mágoa... Pode ser inconsciente, né? Claro, porque às vezes ela fala, imagina, não tenho mágoa nenhuma. Mas existe uma questão. Quando a mulher ela tem qualquer problema na vagina, significa que ela vai ter que ficar de recesso, né? Ela não vai poder ter relação com ele. Tem que se afastar para poder tratar. E é exatamente isso que o inconsciente dela quer. Que dê um tempo nessa união, nessa relação. Ela está precisando elaborar-se para ver o que ela sente em relação a esse homem, se ela consegue entender o que aconteceu, se ela conseguiu perdoar depois de tanto tempo ou recentemente. Então, as mulheres que têm probleminhas no órgão genital precisam parar para pensar. Se você acha que não tem nada para resolver no seu... Vamos dizer, tem mulher que fala assim para mim, Cris, nem namorado eu tenho. Eu não tenho homem nenhum na minha vida. Como é que eu tenho esse problema? Porque o teu pai, a princípio, ele é o representante do Yang. Ele é o primeiro modelo de relacionamento. E se você tem qualquer coisa mal resolvida, de criança, coisa que você não gostou, que viu entre vocês, o teu pai e tua mãe, ou ele, você sabe que a criança é muito doida, né? A criança tem uns pensamentos que depois ela engole para o inconsciente e de adulto não vai lembrar. Olha, tem mulher, olha só o exemplo que eu vou dar. Tem mulher na vida adulta que por ter perdido um namorado ou ter ficado tanto tempo sem namorado porque não conseguiu ter ninguém, devido a trabalho, família, essas coisas, ela desenvolveu uma doença na vagina. Conversando com ela e vasculhando, investigando, eu fui buscar lá atrás
uma mágoa que ela tinha do pai e que, a princípio, ela colocou uma máscara para impedir a terapia. Ela dizia que o pai era sensacional, amoroso, maravilhoso, o melhor amigo dela. Até aí, concordo. Mas o que aconteceu que ela não está lembrando? Bom, cavando na terapia, ela consegue dizer para mim que numa determinada época, e quando ela era muito criancinha, o pai foi internado. Ele ficou muito tempo internado no hospital, com uma doença que os médicos não sabiam se ele ia viver ou não. E aquela situação do pai que foi para o hospital tornou a imagem do pai um pai ausente, não é? Veja, a criança sentiu falta dele, a criança sentiu medo de perdê-lo, a criança não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ela não tinha capacidade de entender ainda. E ela leva esse fato, né, dentro da cabeça e na vida adulta ela não reconhece isso como um problema. Só que ela não consegue arrumar namorado nenhum. Por quê? Porque o inconsciente dela afasta ela dos homens. Por quê? Porque se ela se apegar, amar, e se ela perder de novo? Então, para ela não perder o pai de novo, representado por um homem, ela não arruma ninguém. A mente da gente é fantástico, né? E daí ela até arruma doenças venéreas ou até uma doença na vagina, que é para não poder ter homem. Veja que a gente fazendo oração do perdão para o papai, que é a oração do perdão que está no meu site, linguagemdocorpo.com.br. Ou dentro dos livros. Ou dentro dos meus livros de linguagem do corpo, o volume 1, 2 e 3. E obesidade. E obesidade. Tem lá a linguagem do corpo, tem a oração do perdão. Faça 3 meses para o seu papai, uma vez por dia. Mesmo que você ache que não Exato. tenha nada para perdoar. É, porque eu expliquei agora uma coisa que mulher nenhuma imaginaria que ela tem mágoa do pai por uma coisa que ela nem sabia por quê. E é porque o pai esteve doente. E, na verdade, ela se condena de ter raiva dele porque ele estava doente. Mas, para a criança, ela estava muito mal. Porque ela perdeu o pai. O pai ficou ausente muito tempo, né? Então, assim, a criança culpa o pai, culpa a mãe, sem saber, quando eles se afastam. Seja por doença, por trabalho, seja por que for. Então, vai ter uma consequência na vida adulta. E para não ter mais esse problema, é necessário cortar algo, um vínculo negativo, fazer uma reprogramação. No Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, nós temos um profissional de PNL fantástico, que é o Ricardo Reis. Não é o Ricardo, meu irmão, hein? É. O meu irmão é Ricardo Cairo. Então, ficou o Ricardo Reis e o Ricardo Faraó. É, e os dois ficam brincando, eles falam assim, não se meta com o faraó, o outro lá fala, não, eu sou o rei. Então, assim, o Ricardo Reis, que é um profissional sensacional de PNL, ele faz cursos, atendimentos. Para você que não sabe o que é uma PNL, que é programação neurolinguística, reprograma o seu cérebro, que é uma máquina, né? Ressignifica situações que você nem sabe que tem, mas que está gerando causas negativas, efeitos negativos na sua vida, no seu corpo. Se você faz sessões de PNL, o que vai acontecer? Você vai voltar para trás, consciente ou inconscientemente, e vai mudar a história. O seu cérebro aceita. Existem técnicas de âncoras, de ressignificações, que o seu cérebro aceita. Daí, corta-se um elo com a imagem negativa que pulsa na sua vida adulta. E então desaparece aquilo que causa a doença, que a causa ficou lá atrás. Às vezes, foi dentro da barriguinha da mamãe que você estava e aconteceu uma emoção negativa na mamãe e ficou dentro do seu inconsciente. Por isso que dá para a gente mudar as coisas. Basta saber os caminhos. Basta saber em que profissional você vai entregar a sua cabeça, não é? Não pode entregar para qualquer pessoa. E quando a gente fala dessa felicidade no amor, todo mundo gostaria de ter felicidade no amor. Um companheiro, uma companheira, seja heterossexual, seja homossexual, mas tanto hétero quanto homossexual tem lá seus problemas de relacionamento, exatamente por causa dos modelos na infância. Pequenas situações negativas que a criança viu. Os pais, às vezes, desconsideraram. Porque a criança tinha 2, 3 anos, não deram muita atenção, brigaram na frente, ou até fizeram relação sexual na frente, sei lá, achando que criança não sabe das coisas. Mas não é verdade, existe um inconsciente por detrás
dessas idades pequeninas, né? Só que a pessoa nem vai lembrar, mas ela vai levar as coisas negativas ou positivas para a sua vida adulta. No meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, eu mostro todas as fases de desenvolvimento das crianças de 0 a 12 anos, quando você entra na adolescência. Quais os prejuízos psicológicos, físicos e emocionais, como educar uma criança a cada 2 anos, nas suas fases. Como que os pais deveriam se relacionar diante da educação. Então, para quem já sabe da educação, mas está vendo certas dificuldades na criança, leia esse livro, Linguagem do Corpo, volume 3, que é a cura pelo amor, meu, né, da Cristina Cairo, que está à venda assim, em todas as grandes livrarias, ou na loja virtual, que no finalzinho a gente vai dar as informações. Então é bem interessante que você saiba que até problemas nas mamas representam uma mulher possessiva, controladora, mandona, aquela que zela excessivamente, apegadamente, naqueles que ela ama. E quando essas pessoas morrem, ou traem, ou então deixam uma indignação muito grande de afastamento, de humilhação, então elas acabam adquirindo o câncer de mama. Se for câncer de mama do lado direito, significa que uma mulher, direta ou indiretamente, que ela cuidava, que ela se dedicava, e esta mulher partiu, ou essa mulher deixou uma indignação muito grande no seu coração. 1 ano depois, pimba, o câncer. E quando é na mama esquerda, está relacionado a uma indignação muito grande com algum homem que ela protegia, que ela se dedicava. Pai, marido, filho, patrão, e aí vai. São pessoas da intimidade. Não vão buscar lá longe, não, porque é sempre quem mora com a gente ou quem trabalha com a gente que faz a gente desenvolver certas repressões emocionais, causando doenças e acidentes. E quando a gente fala também a oleosidade. É, quando a pessoa tem muita oleosidade no cabelo. É, nas mãos. Nossa, parece que a pessoa fica um dia sem lavar o cabelo, aquilo fica uma plástica. Pois é, tem gente quê? que começa a usar lencinho, tem vergonha, penteio. Num dia que lava, sai feliz. No dia seguinte tá tudo parece lambida de vaca, né? Pois é. Aquela coisa colada na cara, assim. Então, olha só. Oleosidade, pela linguagem do corpo, significa quero fugir. Quero escorregar. Quer dizer que é a mesma coisa de você lambuzar uma pessoa de óleo e você tentar segurar ela Exatamente, sem roupa, não consegue, ela escapa. Exatamente, você vê. E animais, tem muitos lagartos que quando o predador está chegando, seja um homem ou um outro animal, eles soltam um óleo no corpo imediatamente e eles ficam escorregadios. Então ninguém consegue pegar o danado, porque ele escorrega e ó, aqui é o caminho. Então quando uma pessoa instintivamente desenvolve nas glândulas dela uma pulsão maior de oleosidade nas mãos ou no cabelo, né, no couro cabeludo, significa, sendo no alto, na cabeça, que ela não aceita nenhum tipo de autoridade ou de regras, sistemas rígidos em cima dela, porque ela tem os próprios pensamentos. Isso vem da infância, quando ela foi invadida muito na privacidade, na individualidade da vidinha infantil dela, e ela cresce numa defesa, num mecanismo de proteção muito grande, sem perceber. Porque ela não sabe dizer não, ela não sabe, ela tem medo de perdas, tem medo de não ser amada, tem medo de não ser aceita, porque era assim que ela vivia sentindo na infância dela. E como não fez terapia, como não buscou o autoconhecimento, então ela prefere agir como um lagarto, deixando-se oleosa, ao ponto de quando alguém vai pegar na mão dela, né? Não dá para ficar muito tempo. Ninguém suporta pegar numa mão oleosa ou suada e fria. É, realmente. Você pega a mão de uma pessoa que está suada. Tem gente que tem nojo. Nossa, é verdade. Né? Então, exatamente, por que o gambá, ele solta aqueles gasezinhos deliciosos? Porque é por aquele cheirinho que ele espanta os predadores. É uma proteção natural, né? Então mau hálito, cheirinho de chulé, de subaquinho, que vocês falam que é hormônio, alimentação, é o estado emocional negativo arrastado por muito tempo. Pessoas muito tensas, pessoas muito nervosas, pessoas com muito medo constante, tem óleo ou mãos frias, muito suadas e cheirinho que ninguém suporta. Ótimo, está conseguindo alcançar o objetivo, afastar
Exatamente. Então, aquelas pessoas que são mais ousadas e que elas invadem sem dó, sem nojo, elas conseguem invadir a vida dessa pessoa. Ou até respeitar, né? O cheirinho dela, com o sorzinho dela, que ela fica no cantinho Pelo dela. amor, bota um pregador no nariz. Por amor. Mas, gente, isso pode mudar. Aliás, isso deve mudar. Porque nós não nascemos para ter esse cheiro. Não nascemos para ter oleosidade. Nós nascemos para ter equilíbrio. Mas alguém deve estar perguntando assim, mas Cris, não é a química da pessoa que é muito forte? Exato, é o que as pessoas argumentam. Exatamente. Porque a linguagem do corpo, ou a metafísica da saúde nessa hora, fica assim, imagina, isso não é científico, a Cris está louca. Só que se você for estudar fisiologicamente, que é o que a gente faz, para quem não sabe, eu também sou formada em anatomia e fisiologia. Então eu consigo ver a associação que o cérebro faz, o impulso nervoso no sistema nervoso central, dentro de certos órgãos que tem a associação, a correlação com a parte psíquica e comportamental. Daí você vê uma doença, um problema de hormônio. Quando eu falo que as mulheres que começam a diminuir seus hormônios quando a idade vai avançando e elas vão ficando com aquele bafo daquele calor mardito, né? Significa porque a vida toda elas foram preocupadas, se dedicaram demais seriamente a tudo, não se divertiram, não riram gostoso todos os dias. Remédio para acabar com os problemas de perda de hormônio. Remédio, gargalhada 3 vezes ao dia. Gargalhada de manhã, gargalhada à tarde, gargalhada à noite. Mas não pode ser aquelas gargalhadas histéricas. Não, né? porque aí é problema hormonal. Exatamente. A gargalhada verdadeira que produz os hormônios são aquelas gargalhadas que o povo dá risada, que é tão engraçado, que é mais engraçado que a piada. Que aquela gargalhada de criança, já viu? Aquela gargalhada gostosa de bebê? Então, essa gargalhada forma-se, desenvolve-se, recupera-se hormônios. Se você não acredita, por que não faz a experiência? Pega 30 dias, claro, para tudo não tem que ter experiência para comprovação. Mas tem pessoas que vão falar assim, eu vivo uma vida tão danada, miserável, vou ficar rindo de quê? Rindo de quê? Porque é uma pessoa que ela não percebe que a vida tem muitas coisas lindas e que a gratidão resolve todos os problemas, né? Claro que todo mundo tem problema, mas também Deus deixou, lembra, Lu, quando eu dei aquele exercício no instituto, que a pessoa tinha que contar, assim, imediatamente, me diga uma coisa feliz que aconteceu na sua vida. É verdade, foi. As pessoas paravam. Agora você, que está ouvindo a rádio, sem pestanejar, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Seja na infância, você, Valdinho. O dia do nascimento da filha dele. E muita gente está dizendo isso. O dia do nascimento do meu filho. Olha, ele já está chorando, oh meu Deus. Felicidade também faz chorar, né? Então, a gente trabalha a eliminação da diabetes, por exemplo, com este exercício. Cada dia que você se perceber voltando para trás em pensamentos ou palavras, voltando e falando coisas ruins, tente lembrar qual foi um dos dias mais felizes da sua vida. Porém, numa viagem que nós estávamos fazendo, uma viagem longa, e eu era meio travado para lembrar momentos felizes. É verdade. E a Cris foi cutucando. É legal viajar com ele, eu vou cutucando ele. Até que começou a sair, nossa, eu lembrei disso. Porque a primeira vez que eu perguntei pro Lu, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ele travou, aí ele falou, bom, eu acho que é quando eu comprei a minha bicicleta com meu dinheirozinho quando eu era adolescente. Tá, mas só isso? Depois de tantos anos de aposentadoria. Aí depois fui lembrando, né? Um monte de... Aí você consegue. Aí quando você perguntar isso para alguém e a pessoa travar, eu te dou uma dica. Conte um seu. Aí a pessoa, nossa, é mesmo, pensando bem. Isso é um exercício que é uma corrente do bem. Você perguntando para alguém que está ranzinza, alguém nervoso, alguém mal-humorado. De repente você fala, poxa, você me fez lembrar de uma coisa. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Porque perguntaram para mim essa semana. A pessoa trava. Então você que está ouvindo a Rádio Mundial, se você conseguir lembrar pelo menos 5 coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida, então significa que você tem uma chance imediata de começar a atrair coisas boas e curar todas as doenças, viu? Vamos destravar. Vamos para a agenda. Lembrando que agora em fevereiro, né, na primeira semana de fevereiro, inicia-se o curso
de meditação, cura e ascensão. Com linguagem do corpo. São 4 meses. E que o final desse curso é uma viagem para Ubatuba, né? É que as inscrições já estão abertas, hein, gente? Não pode ser muito lotado. E não pode faltar no primeiro dia. Uma coisa, quando o Lu falou de Ubatuba, é assim, é uma pousada que a gente faz tudo lá dentro. Tem cachoeiras enormes lá dentro da pousada das cachoeiras, gozado nesse nome, né? Pousada das Cachoeiras. Então, no final do curso de meditação, cura e ascensão, com linguagem do corpo, que começa em fevereiro, nós vamos viajar para meditar nas pedras das cachoeiras. É muito bom. Lá dentro da pousada, é maravilhoso. No dia 10, sábado, agora, das 10 às 18, workshop de linguagem do corpo e como ser feliz no amor. É uma junção dos na verdade, dois, assim, como ser feliz no amor pela linguagem do corpo. E vai ser o dia todo. E no domingo, das 9 às 13, o tradicional curso de meditação que ela faz, para você aprender aqui de 4 horas, né, que é um compacto do curso simples, né, que vai haver em fevereiro. Esse é simples, só para o seu dia a dia ali, para você praticar, tal. Não, porque assim, esse curso para você aprender a fazer em casa, você começa na simplicidade, não tem não tem mantra, não tem nada. E você se cura. Isso que é engraçado. Exatamente. E o curso longo, aí você vai aprender quais são as funções dos chakras. Que é o meu chakra, ou é o meu chakra não. Eu falo, o xodozinho. É o meu xodozinho, o curso de fevereiro. No dia 14, quarta-feira, às 20 horas, palestra de linguagem do corpo para a saúde, através da revelação do seu caráter. Olha, eu vou deixar bem uma palestra claro, inédita. Porque assim, pelo formato do seu rosto e pelo formato do seu corpo, eu consigo já mostrar vários problemas da sua vida, vários. Problema de saúde, problema de relacionamento, só de olhar para o seu corpo. Mas eu quero deixar claro que eu não exponho ninguém. Se a pessoa não perguntar, eu não falo. Eu vou só contando, explicando tipos de rostos, tipos de corpo, né, formato, na geometria sagrada, aquela coisa, e você vai se identificando e vai entendendo por que você tem tal doença, por que você não consegue ser feliz. Então, se você tiver cara dura, que eu acho muito bonitinho, sempre tem gente de bom humor, é claro que mesmo uma pessoa pedindo para eu ler o corpo, é claro que eu vou guardar algumas coisas. Porque eu não posso, vocês não têm ideia como é profundo. A gente vê você do avesso, seus segredos e tudo. Então é claro que eu não vou expor a esse ponto. Essa palestra aí é na quarta-feira, dia 14. Mas vocês vão aprender bastante coisa. No dia 17, no próximo sábado, né? Quer dizer, no outro sábado, das 9 às 18. Novamente o curso de Quick Message, que é massagem na cadeira com linguagem do corpo. Mas aí fazer massagem na cadeira, a cadeira estava tensa? Mas faz a mesma massagem na cadeira. De repente ela tá com algum ponto que tá mais durinho, né, a cadeira. Eu tô me vingando só, tá? Que você tira a sal. O Evaldo. Porque ele falou que vai fazer massagem na cadeira. Mas foi você a cadeira tá com aquela cara de coitado, com dor nas costas. Mas foi você que escreveu aqui, ó. Pois é, fui eu. Pior que foi. Foi ela que escreveu aqui. Gente, assim, Para, Evaldo, eu não consigo trabalhar. Oh, meu Deus. A Quick Message. É o nome Aqui, né? Falar inglês, oh, meu Deus. Adoro americano, mas nossa, é massagem na cadeira. Massagem na cadeira, com linguagem do corpo, com pontos fantásticos da medicina chinesa, que vai libertar você, tá? Então, se inscreva pelo telefone 011 5082 2822. Peraí, não deu tempo de anotar? 5082 2822 e o site www.linguagemdocorpo.com.br. Lembrando que a nossa expedição ao Peru em julho, final de julho agora. E a expedição ao Egito com que o professor agosto, Wellington. Isso. Você liga para lá, para Savage, e tenha mais informações, que é o 3331-3345. 3331-3345. Mas no site linguagemdocorpo.com.br você encontra todas as informações. Gente, muito obrigada e paz profunda. Tchau!